O cantor Troye Sivan vem participando de diversos desfiles de moda nos últimos tempos. E vem causando inveja nos fãs de K-pop por estar tirando fotos com vários idols nos últimos tempos. Além disso, o Troye brincou nas redes sociais de ter um crush no Hyunjin do Stray Kids. E também quem não teria, né? E apesar de ter sido levado na brincadeira pela grande maioria dos fãs, não foi o mesmo caso para todo mundo. Dias depois, o Troye postou um vídeo novo no TikTok, onde dizia que não iria mais falar abertamente sobre seus crushes em idols coreanos, pois tinha acabado de ter a sua vida ameaçada por uma fã que estava tendo ódio dele por conta desse crush. E o mais bizarro disso tudo pra mim é que mesmo numa situação séria dessas, tinha muita gente nos comentários levando isso na brincadeira, com comentários tipo: ai, tadinho, kkkk, coitado, kkkk, ai, aposto que foi o Xambin que tava fazendo isso, kkkk, ai, fui eu, kkkk, e tipo, gente, qual o problema de vocês? Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? E eu me pego aqui pensando com os meus botões. As fãs de K-pop amam ver fanservice entre os idols, né? Interações em que eles simulam ter um relacionamento homoafetivo, com altas doses de queerbait. Mas daí o fato de uma pessoa assumidamente gay sentir atração pelo idol, que as fãs também gostam, é motivo para tentar tirar a vida dele. Isso é mais um dos muitos casos de uma homofobia escancarada que as fãs de K-pop não tentam nem disfarçar. Esse vídeo foi gravado antes de Troye Sivan lançar o clipe de Rush, onde ele foi duramente criticado pela falta de presença de corpos diferentes, onde todos os atores coadjuvantes do clipe eram pessoas magras. Gostaria de deixar claro que eu não compactuo e não concordo com essa atitude do Troye Sivan, em que em entrevista falou que não foi uma coisa pensada e não foi intencional, como se não fosse ele e o diretor dele quem escolhessem as pessoas que vão participar do videoclipe. Foi uma situação totalmente infeliz e eu espero que o Troye Sivan tenha aprendido com isso e que nos próximos videoclipes ele não repita esse mesmo erro. Oi, meus horrores! Sejam muito bem-vindos ao canal Gay Popper, cultura pop e geek sob um olhar colorido. Eu sou o Duda e o tema do vídeo de hoje é a homofobia das fãs de K-pop e como isso quase tirou a vida do Troye Sivan. E por que isso é um absurdo? Aqui no canal Gay Popper nós temos vídeos sobre a cultura pop no geral, séries, animes, jogos, K-pop, às vezes tudo misturado de alguma forma maluca, como é o caso do vídeo de hoje, sempre buscando fazer análises críticas e promover debates sobre inclusão e representatividade. Ou seja, tem muita militância, mas também tem muito humor. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de já se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Então, bora lá pro assunto. Já é de tempos que quem é LGBT sabe que o meio do K-pop tá ainda muito longe de ser realmente inclusivo. Apesar de nós termos grupos de K-pop que abertamente apoiam a comunidade e também termos muitos fandoms que são realmente muito receptivos para essa comunidade. Porém, além dos próprios idols ainda não terem uma liberdade de poderem se assumir e serem abertamente LGBT, as fãs de K-pop ainda são, em sua maioria esmagadora, uma comunidade composta de mulheres cisgênero e heterossexuais. E por conta da cultura de como funciona a indústria dos idols, muitas vezes estando a um oceano de distância desse idol, as fãs ainda se sentem donas desses idols, podendo controlar as suas vidas e ditando com quem eles podem ou não se relacionar, se aproximar, como que eles podem se vestir, como eles podem ser. Ou seja, as fãs às vezes tratam os idols como se fossem seus fantoches, seus bichinhos de estimação. E tudo que eles forem fazer precisa passar pelo aval das fãs. Principalmente se essa coisa for namorar alguém. Que ainda se tem muito na cabeça de muita gente uma ideia bem ciumenta e possessiva, né, de que se não for pra ser ela, não vai ser ninguém. E basicamente, muitas fãs pensam exatamente a mesma coisa. Porque ela não merece esse prêmio. E para destruir o sonho dela, eu quero o meu primeiro. A cultura dos idols ainda é muito embasada em diversas regras que um idol deve seguir. Existe uma agenda
que eles devem manter, como não namorar e como manter o papel ao qual foi designado eles a atuar. Porque se engana quem pensa que a personalidade de alguns idols é realmente aquela. Muitas vezes eles têm uma função de um personagem que eles precisam cumprir enquanto eles estão na frente das câmeras. Como, por exemplo, o rapper do grupo sempre tem que ser super descolado e despojado e pagar de bad boy. E o visual tem que pagar lá de bom moço, conservador, né, bons costumes e o queridão da família. E nesse papel que os idols precisam cumprir, sempre está também incluso ser heterossexual. Não é à toa que tem muita gente ainda que fala que não existem idols homossexuais porque precisa ser hétero para ser trainee em primeiro lugar, né? Como se uma pessoa de 10 anos já tivesse uma certeza disso, né, quando virasse trainee. E as empresas tivessem como perceber isso de alguma forma. Mas então essa agenda de funções que um idol precisa seguir, ela é definida tanto pela empresa que agencia o idol, quanto pelas pessoas que de fato bancam a vida deles. Ou seja, as fãs que vão comprar os produtos, ouvir as músicas, ir nos shows. A gente já viu várias vezes na história do K-pop como o poder dos fãs dita muitas regras em cima dos grupos. Idols sendo removidos por ter desagradado os fãs de alguma forma, ou terem que escrever cartas de desculpa por coisas extremamente idiotas e desnecessárias, né? Mas basicamente o poder das fãs é o poder de tudo, né? Que dita como que o idol tem que se comportar. E por conta dessa cultura de que os próprios idols eles são vendidos como o namorado perfeito, as fãs realmente compram essa ideia, né? Tipo, eles são os namorados delas, né? Das fãs. Então, eles têm a obrigação de serem fiéis às fãs, né? E não podem namorar com nenhuma outra pessoa. Então, com o caso do Troye Sivan, né? Que nem é fã do Stray Kids, pelo menos não assumidamente. Teve também muitos comentários e brincadeiras, né? Que não são de mau tom, né? Do tipo, ai, ele é meu, entra na fila. Ai, as fãs chegaram primeiro, né? Quem é você na fila do pão, né? Coisas assim. Que, né, até certo ponto é uma brincadeira saudável, mas talvez por conta do que se desencadeou, talvez as fãs tenham levado um pouco além da conta. Mais especificamente, tanto as fãs do Stray Kids quanto as do NCT, que são os grupos com quem o Troye Sivan interagiu nos últimos tempos. Mais especificamente grupos masculinos, né, porque ele também interagiu com a Jennie do Blackpink, mas como ele é gay e ela é uma mulher, então as fãs não viram problema nenhum, né. Eu dei uma pesquisada no grande Twitter. Eu fiquei sabendo disso pelo Twitter, claro, só fofoqueiro que tem lá. Atrás de alguns comentários que as pessoas estavam falando sobre essas interações, e foi um verdadeiro show de horrores, né? Tanto que, sim, nem tenho condições de trazer tudo que eu vi aqui, de tão horrorizado que eu fiquei, né? Mas eu vou trazer aqui alguns tweets que as pessoas comentaram sobre essas interações, pra gente ver o nível que chegou a situação. E eu não vou esconder o nome de ninguém, que se tu bota tuas merdas na internet, tem mais a que ser exposto mesmo. Então, o primeiro print que eu separei é em English, né, gente? É então dessa aleatória aqui, que traduzindo então o que ela tá falando, ela disse: esse homem branco gay está realmente roubando todos os meus bias. É só uma questão de tempo até o momento em que ele deveria começar a dormir com um olho aberto. Ou seja, literalmente ela tá fazendo uma ameaça de violência contra ele. Totalmente passou do nível de brincadeira. Tipo, o simples fato dele estar interagindo num desfile de moda com um idol que é homem e que ela gosta, causa tantos ciúmes nela, a ponto dela dizer que ela cometeria um crime de ódio, né, contra a vida do Troye Sivan. Vai da polícia? Eu acho que a gente nem precisa discutir tanto o porquê que isso é extremamente sério, né, gente? É bizarro. E provavelmente foi esse tipo de gente que pensa dessa forma que foi lá e realmente tentou fazer algo contra a vida do Troye Sivan. Aqui tem um outro caso, né, da mesma situação, mas agora, né, brasilidades, né, todo mundo adorando e ele jurando que quase foi assassinado. Devia ter sido mesmo. Ele comenta sobre um caso extremamente sério que aconteceu com a vida dele, e a louca que tá duvidando de que isso realmente aconteceu, né? Sei lá por que motivo, né? Por que ele inventaria uma coisa dessas, gente, por favor. E ela termina com: devia ter sido mesmo. Isso é literalmente por ódio gratuito, né? Não tem razão alguma. Tem certas coisas assim que nem de brincadeira você devia comentar.
essa gay no TikTok dizendo que tentaram matar ele por causa do crush no Hyunjin e Jaehyun, que nunca mais ia falar sobre isso. E hoje tá aí. Já dizia New Jeans, "You got me looking for attention." Você me faz ficar procurando por atenção. No caso, ela tá comentando sobre isso porque primeiro teve o TikTok do Troye Sivan comentando que ele não iria mais falar sobre os crushes dele em idols coreanos, e logo depois ele estava tirando foto com o Taeyeon do NCT. Mas só que, gente, ele tirar uma foto com ele não quer dizer que ele tá com crush no Taeyeon, sabe? Tipo, ele falou que não ia mais falar sobre crush, não que ele não ia mais tirar foto com eles, sabe? São duas coisas totalmente diferentes. Tipo, ele não tava falando sobre isso, né? Ele tava simplesmente tirando uma foto. Outra questão também, né? Tipo, essa gay, né? E é muito comum, né, as mulheres héteros acharem que tem uma permissão de tratar os homossexuais no feminino. Não é legal, sabe? O Troye Sivan, ele é cis, os pronomes deles é ele dele, sabe? Então, tipo, você nem é da mesma comunidade que ele, sabe, pra falar desse jeito. Respeita os pronomes dele. Ainda mais que, nesse caso, né, é muito comum que a gente use o feminino pra se referenciar ao homossexual de forma pejorativa, sabe? Porque a intenção dela, nesse caso, é literalmente menosprezar ele por ser homossexual, né? E ainda inferiorizando ainda mais por ele ser afeminado. Então isso aí escancara ainda mais uma homofobia que não necessariamente é intencional. Porém, provavelmente nesse caso é intencional sim, né? E aí ela coloca então que ele tá buscando atenção, né? Então que ele estaria usando, né, a fama do NCT e do Stray Kids pra ganhar mais atenção, né? Ficar mais famoso. Porém, se toca, mulher. Se você pegar o número de inscritos no YouTube e o número de ouvintes mensais no Spotify, o Troye Sivan, ele dá de lavada tanto no Stray Kids quanto no NCT, né? Até com os dois juntos, não batem os números do Troye Sivan, sabe? Tipo, é o NCT e o Stray Kids que precisam da fama do Troye Sivan, não o contrário. Tem um problema muito sério das pessoas que são muito obcecadas pelo K-pop, que elas não conseguem enxergar que existe um mundo fora da bolha delas, né? Que é um mundo globalizado e que predomina as músicas em inglês, né? Tipo, o Troye Sivan, ele é ouvido no mundo inteiro. Claro que o K-pop também se tornou global, né? Porém, Troye Sivan já tava lá quando o Stray Kids ainda tava pensando em existir. Ele tem uma carreira consolidada há muito mais tempo, sabe? Ele não precisa da atenção de K-popper, né? Sabe? Por favor, né? Se toquem. É o NCT que tá lá fazendo cover do Troye Sivan e não o Troye Sivan que tá lá fazendo cover do NCT, né? O que isso quer dizer? Né? Que eles reconhecem que o Troye Sivan é mais famoso que eles. Até eles reconhecem isso e você tá aí inventando loucuras de que ele precisa da atenção das K-popper. Por favor, se toca, né? Ele acha vocês uma chata. Loucura. E aí você vai abaixar o seu padrão vibratório, vai ser aquela mulher triste, chata, e os encostos vêm. Oxi, pois dos TikToks que eu vi sobre o assunto, eu só lia comentários da galera tirando onda, tentando ajudar ele a se aproximar dos crushes. Isso porque no vídeo em que o Troye Sivan falou, né, sobre ter crush no Hyunjin, né, ele estava perguntando como se aproximar dele. Mas que biscoiteiro. Mais uma achando que ele tá precisando de alguma atenção que ele não precisa. Né? E, inclusive é a mesma pessoa que tá falando. Só mais um homem querendo fazer mulheres fãs parecerem malucas, mas não perde a chance de tirar foto com idol. Mas é exatamente isso que vocês estão fazendo nesse momento. Não é uma questão contra todas, tá? Até porque, né, eu tenho muitas amigas mulheres, né, a grande maioria, né, que também são muito fãs de K-pop, né, e nenhuma tem esse nível de falta de noção. Acho que isso muito acontece também porque tem muita fã que ainda é adolescente, o que tá tudo bem, né, ser um pouco, ainda não tá madura pra entender esse tipo de situação, mas tu tá literalmente sendo uma fã maluca. Ele não tá querendo fazer nada, provar nada pra ninguém, sabe? Até porque provavelmente uma grande parte das fãs do Troye Sivan também são mulheres, sabe? Então, não, ele não odeia as mulheres, ele não quer fazer elas parecerem malucas, e ele provavelmente nem entende sobre o mundo do K-pop pra entender que as K-popers são tudo doida. Depois do que aconteceu, agora ele provavelmente realmente acha que vocês são. E a gente pode tirar a razão dele nesse momento? Ele tem o seu ponto, né? Porque, né, olha o que aconteceu. E não perde a chance de tirar foto com idol. Bicha, ele tirou foto com todo mundo que tava lá, sabe? Se fez mais fama com os idols, né? É porque vocês dão mais atenção pra isso. Mas ele tirou foto com todo mundo, sabe? Na foto que ele tirou com o Hyunjin, o Manu Hills tava ali junto.
sabe? E os fãs de Elite não ficaram surtando, sabe? Porque pra eles isso é normal, sabe? Então qual que é a questão, sabe? Ele tirou foto com muita gente lá, sabe? Não foi só com os idols. Tirou foto com os convidados, não foi porque eu vou causar com as K-popper. E aqui, por último, né, esse exemplo clássico ali do que eu tava falando mais cedo, né, dos ciúmes, né? Já não basta o Hyunjin e o Jaehyun, sai de perto do Taeyeon, meu filho. Ai, já não basta você ter roubado 2 homens de mim. Ai, as gays querem tirar tudo de mim. Aí se toca, é só uma foto. Não quer dizer que eles saíram do desfile e foram lá pro motel. Né, talvez tenham ido, né? Inclusive apoiaria que tivessem ido. Mas é muito engraçado, né? Como elas se sentem donas do idol, né? Porque, tipo, o Taeyeon tirou foto com o Troye Sivan porque ele quis, sabe? Ele não era obrigado também. O Taeyeon tava feliz em tirar foto com o Troye Sivan, mas você não fica feliz que a pessoa que você é fã está feliz? Qual que é? Você não quer realmente a felicidade do idol que você é fã, né? Você quer controlar ele pra ele ser ali o bonequinho de porcelana que você espera. Porque ele não pode nem interagir com quem ele bem entender sem você ficar lalando a cuca. E será que se fosse o Taeyeon tirando foto com uma mulher, você pensaria exatamente a mesma coisa? Ou se fosse o Taeyeon tirando foto com outro artista homem, mas que fosse heterossexual, você pensaria a mesma coisa? Você falaria pra ele sair de perto? Não, né? É porque você sabe que o cara é gay. Daí, na sua opinião, né, como o Taeyeon é o homem dos seus sonhos, você acha que o Troy acha a mesma coisa. E isso acaba entrando justamente num pensamento homofóbico que existe culturalmente, né, de que os gays sentem atração por absolutamente todos os homens, né, que vem naquele papo lá de que os homens héteros reproduzem, né, de ai, tudo bem você ser gay, né, mas só não vai nem em cima de mim. E por que alguém daria em cima de você? Certo que o Taeyeon é lindo, maravilhoso, mas não quer dizer que o Troye Sivan sente atração por ele, sabe? É a mesma coisa com o Jaehyun, sabe? O Hyunjin, ele assumiu, mas não quer dizer que os outros é a mesma coisa. Ele tirou uma foto com eles porque eles se encontraram no evento. Isso não quer dizer absolutamente nada. Só quer dizer que se, né, tu tá se doendo por isso, é porque tu tem problema. Teve muitos outros comentários tão absurdos quanto esses no Twitter e provavelmente nas outras redes sociais também, que a gente pode ver que foram comentários totalmente preconceituosos e com ódio gratuito pela figura do Troy, com o único propósito de denegrir a imagem dele, quanto cantor e quanto homossexual, que levaram inclusive a ameaças contra a vida dele. Tudo isso por tamanha possessividade que as fãs têm com os idols. E acho que nesse momento é muito importante lembrar que ser K-popper, ser aliada dos LGBTs, ou inclusive ser LGBT, não te dá liberdade para fazer certos tipos de piadas com qualquer pessoa, né? E não importa se ela é uma pessoa famosa ou não. Aliás, que piadas e que aliados são esses que fariam esse tipo de coisa, né? Certas palavras e piadas não deveriam ser proferidas em hipótese alguma, em momento nenhum, sabe? Não existe situação que esses comentários teriam sido pertinentes, sem ser preconceituosos. Então, se você assistiu até aqui e tá gostando do conteúdo ou tá passando raiva comigo sobre essa situação, vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal, além de ativar o sininho pra ficar por dentro das próximas atualizações. Também, por favor, compartilhe com seus amigos que também gostam desse tipo de conteúdo e deixa aqui nos comentários se teve alguma outra fala sobre esse caso ou sobre outros casos parecidos que você viu que também achou um absurdo. Conta, por favor, porque eu adoro passar raiva com esse tipo de coisa. Então, vamos imaginar uma situação hipotética. Se o Troy, de fato, estivesse num relacionamento com algum idol, qual seria o problema disso? Por que isso incomoda tanto as fãs? Se as idols estivessem namorando uma mulher, seria a mesma situação? Né? As pessoas criticariam da mesma forma? Né? Poderia ter, sim, né, várias polêmicas, mas será que seria a mesma coisa? Seriam os mesmos tipos de insulto que a gente veria? Eu sei que é difícil não ter essa possessividade às vezes, por conta da cultura que gira em torno dos idols. Eu mesmo, às vezes, fico com um pouco de ciúme do Dokyeon, mas as fãs precisam largar o osso e entender que a vida privada dos idols cabe apenas a eles. Não tem nada a ver com a gente. Eles podem se relacionar com quem eles quiserem
inclusive com pessoas do mesmo gênero que eles. Eles estão ali para nos trazer bons momentos e boas músicas, e não para serem bonecos de porcelana, perfeitos, sem erros, com a única finalidade de atender os seus desejos, seus sonhos, seus fetiches, que não são supridos porque você é uma pessoa amargurada que precisa de terapia. Se você é uma pessoa que fica frustrada com a ideia do seu idol favorito ser gay, mas assiste BL, seja BL tailandês, coreano, chinês, japonês, todos eles ao mesmo tempo, e fica horas no YouTube assistindo aqueles compilados de K-pop Gay Moments, você é uma surtada e precisa se tratar, né? Com todo respeito. Falei! Vocês não falariam? Tem muita fã por aí que tá tão preocupada se o idol delas tá beijando homem ou mulher, mas não tá nem aí para as relações de trabalho abusivas e de quase escravidão que muitos deles passam e sofrem nas agências. Tem literalmente idol tirando a própria vida por conta dessas relações abusivas, e a maioria não tá nem aí pra isso. Só se importam que o Troye Sivan tá chegando perto dos queridinhos dela. Inclusive, me arrisco a afirmar aqui que essas mesmas pessoas que estão ameaçando a vida do Troye Sivan, algum tempo atrás estavam chorando e lamentando pelo falecimento do Mumin. Eu realmente espero muito que casos como esses não se repitam mais. Pra mim, isso ter acontecido durante o mês do orgulho LGBT foi uma tragédia. Diz muito sobre toda a luta que a comunidade ainda tem pela frente. Eu desejo muito que chegue o dia que os idols tenham a liberdade de ser quem eles são na frente das câmeras. Livres das algemas do conservadorismo, das empresas e das fãs malucas. Já tá na hora das agências entenderem que os boy groups podem ser tanto para as mulheres héteros quanto para os homens gays, e os girl groups podem ser tanto para os homens héteros quanto para as mulheres gays. E óbvio também para as pessoas bissexuais e pansexuais e todo o resto, né? Porque não tem a ver com sexualidade. Sabe, você poderia ser uma pessoa assexual e ainda assim gostar de K-pop, não tem problema nenhum com isso. Então, esse vídeo fica por aqui. A seguir, vai ter algumas indicações de vídeos que podem interessar a vocês para continuar assistindo e se aprofundando sobre essas questões de K-pop e LGBTs. Um beijinho mágico e annyeong!